Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Os governadores dos estados querem mudanças no texto do projeto da reforma tributária. Uma das principais exigências é o aumento para 75 bilhões de reais no valor do Fundo de Desenvolvimento Regional. O alvo das pressões feitas pelos governadores estaduais é o relator da proposta da reforma tributária, o senador Eduardo Braga. Eles pediram para que o parlamentar mude alguns trechos do texto que tramita no Senado. Esta semana, a maioria dos chefes do executivo nos estados esteve em Brasília para debater a reforma. O projeto prevê que o Conselho Federativo seja criado para gerir e distribuir o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. O Conselho vai ditar as normas que devem ser aplicadas igualmente por todos os estados e municípios. Os governadores do Norte e do Nordeste querem garantir representatividade no Conselho. Pelo texto aprovado na Câmara, as decisões terão como critério a quantidade da população, medida que pode favorecer os estados do Sudeste. Outro alvo das reclamações é o Fundo de Desenvolvimento Regional, que tem como objetivo reduzir as desigualdades entre as regiões. Esse fundo deverá ser financiado com recursos da União e o valor deve chegar a 40 bilhões de reais por ano a partir de 2033. Os estados querem 75 bilhões de reais por ano. O relator da proposta escutou as sugestões dos governantes e tem dado sinais de que pode fazer alterações no texto. Ensinar educação financeira para crianças e adolescentes é importante e ajuda eles a entenderem formas de economizar e administrar muito bem o seu dinheiro. É com esse intuito que pais têm inserido os filhos ao sistema bancário desde cedo. Um levantamento da Febraban apontou que a quantidade de jovens com conta em instituições financeiras saltou de 18 milhões para 26 milhões no país em 5 anos. Quem traz para a gente mais informações é o repórter Leonardo Félix. De acordo com o Banco Central, o número de pessoas entre 15 e 24 anos com contas em banco no Brasil aumentou 8 milhões nos últimos anos. Segundo o BC, jovens adultos e adolescentes têm iniciado cada vez mais cedo a vida financeira. O levantamento mostra que os pais têm decidido trocar as mesadas físicas pelas contas bancárias. Essa iniciativa tem movimentado o setor financeiro, principalmente os bancos digitais. Por isso, várias instituições estão criando serviços exclusivos para esse tipo de público. A Federação Brasileira de Bancos, Febraban, recomenda que os jovens tenham cuidado na abertura de contas. A entidade destaca a importância do acompanhamento dos pais aos filhos durante o processo de cadastramento para evitar que caiam em golpes. A Febraban também orienta o consumidor para que nunca compartilhe número de cartões, de contas ou senhas. Segundo a federação, os bancos nunca ligam para o cliente para solicitar informações pessoais. O tenente-coronel Mauro Cid pode ter revelado à Polícia Federal informações além do caso das joias. No total, ele já falou por mais de 22 horas em depoimentos à PF. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, foi o último a deixar a sede da Polícia Federal em Brasília nesta quinta-feira. Ele saiu pouco depois das 9 da noite e ficou 12 horas no prédio. Já Osmar Crivellati, ex-assessor, foi embora do prédio da corporação por volta das 8 da noite. As oitivas começaram às 11 da manhã. Todos os depoimentos foram marcados para o mesmo horário. Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele ficaram em silêncio. Segundo a defesa do casal, somente haverá esclarecimentos quando o caso for submetido à primeira instância. Antes disso, a Polícia Federal disse que o caso das joias pode configurar os crimes de peculato ou descaminho. Por exemplo, o que em tese não seria competência do Supremo Tribunal Federal. Mas caso haja conexão com outras apurações sobre atos antidemocráticos na Corte, seria possível fixar competência do Supremo para análise. Entre outros 5 aliados de Bolsonaro que também compareceram à PF para depoimento nesta quinta, Fábio Van Garten, ex-SECOM, e o coronel Marcelo Câmara também ficaram em silêncio. O advogado do ex-presidente, o general Mauro Lorena Cid, pai de Mauro Cid, e o advogado de Bolsonaro, Frederic Wassef, também foram ouvidos.
Nos destaques internacionais, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, renunciou ao direito de acompanhar a leitura de acusações, marcada para a próxima semana. Trump é acusado de ter liderado uma conspiração criminosa em 2020 para tentar mudar o resultado das eleições no estado da Geórgia. Vamos ver. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se declarou não culpado das acusações de que liderou uma conspiração criminosa para reverter sua derrota eleitoral de 2020 no estado americano da Geórgia. Trump apresentou sua declaração em um documento judicial nesta quinta-feira, renunciando ao direito de comparecer a uma leitura de acusações marcada para a próxima quarta. O republicano enfrenta 13 acusações criminais, incluindo a extorsão. O magnata de 77 anos se entregou na semana passada no presídio do condado de Fulton, em Atlanta, capital da Geórgia, e se tornou o primeiro ex-presidente americano a ser fotografado em um registro policial. Libertado sob fiança de $200 mil, quase R$1 milhão, Trump foi acusado de conspirar com outras 18 pessoas para tentar reverter sua derrota no estado para o democrata Joe Biden. O ex-presidente foi acusado criminalmente 4 vezes desde abril e vai ter que fazer malabarismos para enfrentar vários comparecimentos ao tribunal em meio a uma nova campanha presidencial. Trump é o favorito à indicação republicana para as eleições de 2024. O super tufão Saola se aproxima da China e pode se tornar a tempestade mais forte a atingir a região sul em 70 anos. Dezenas de milhões de pessoas no sul da China se preparam nesta sexta-feira para a passagem do super tufão Saola, que ameaça virar a tempestade mais potente na região em 7 décadas. As autoridades da China continental emitiram um alerta máximo de tufão, que, segundo o Centro Meteorológico Nacional, pode ser o mais potente desde 1949 a tocar o delta do Rio das Pérolas, que atravessa várias cidades importantes, como Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen e Macau. Diante da possibilidade de um impacto direto em Hong Kong, as autoridades anunciaram que cogitam elevar o alerta ao nível máximo, o que só aconteceu 16 vezes desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Quando estava a 140 quilômetros ao leste e sudeste de Hong Kong, Saola tinha ventos de 210 quilômetros por hora. A cidade vizinha de Shenzhen, na China continental, com mais de 17 milhões de habitantes, anunciou a suspensão de quase todas as atividades a partir das 4 da tarde no horário local e dos transportes 3 horas depois. Em Hong Kong, o Observatório Meteorológico prevê que o ciclone vai provocar graves inundações, similares às provocadas pelo tufão Mangkhut em 2018. Macau, conhecida pelos cassinos, também emitiu um alerta de tufão de maior gravidade pela passagem de Saola. O mesmo tufão obrigou milhares de pessoas a abandonarem suas casas durante a passagem pelo norte das Filipinas esta semana, mas não foram relatadas vítimas até o momento. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como a notícia não para aqui na HIT, daqui a pouco é o Kleber Denec que volta com mais informações para você às 11 horas, então não perca. Até mais.